Olá, pessoal. Vamos continuar aqui agora com a correção das questões do simulado geral 3, 26 até a questão 50. Então, vem comigo, vou compartilhar a tela contigo agora e aí você consegue me acompanhar. Legal? Legal? Então, vamos lá. Questão 26. Vamos aqui. Ó. O investidor no Brasil teve perdas acumuladas na Bolsa em operações realizadas há 5 anos no valor de 40 mil. Após passar um ano sem investir nesse mercado, esse investidor obteve um ganho na compra e venda de ações no valor de 65 mil. Nesse caso, sua base de cálculo para efeito de imposto de renda é... Bem, vocês já podem observar aqui que a pergunta é sobre negociação com ações e estamos falando aqui de compensação de perdas, tá bom? Só para colocar vocês dentro do contexto. Isso é muito importante você entender, principalmente questões com enunciados grandes, o que a questão quer saber, beleza? Então, ele quer saber a base de cálculo, e a base de cálculo, a partir das perdas, as perdas devem ser descontadas. Então, a alternativa correta aqui, neste caso, nós vamos avaliar agora, é justamente essa. Ó. Se ele vendeu, ele teve um prejuízo, né? Aqui, ó, ele está dizendo aqui que ele teve perdas de 40 mil e depois ele teve um ganho, né, com a compra e venda no valor de 65 mil. Como ele teve perdas, ele pode descontar os 40 mil dos 65. Então, ele só vai pagar imposto sobre a diferença, tá bom? Vai pagar imposto só sobre os 25 mil, que é a alternativa D de dado, beleza? Então, sempre assim. Se eu tenho perdas, eu posso descontar nos ganhos futuros. Isso em caso, eu estou falando aqui em caso de ações, tá? Quando for fundos, tem que ser fundos com fundos. Quando for ações, tem que ser ações com ações, mercado de ações. Não precisa ser da mesma empresa, mas a negociação no mercado de ações, tá joia? Não tem um prazo para você fazer esse desconto. Você pode ir descontando essas perdas até elas zerarem, tá certo? Não precisa ser feitas assim no mesmo dia, no mesmo mês ou no mesmo ano, tá certo? Você vai descontando até conseguir zerar as perdas. Nesse caso aqui era 40 mil. Questão número 27. Muito bem. Vamos lá. 27. De acordo com a Instrução Normativa 555, não é permitido aos fundos da classe renda fixa simples. Muito bem. 5 tópicos aqui. Vamos embora fazer essa aqui, então. Alocar em ativos no exterior. Certo? Não pode. Renda fixa simples, só para relembrar, é um fundo de renda fixa dos mais conservadores que tem. É aquele que aplica quase que na sua totalidade, podendo aplicar a sua totalidade em títulos públicos federais, ou seja, com uma taxa livre de risco, então não tem muito risco, é um fundo muito simples, como o próprio nome já diz. Então, alocar em ativos do exterior não pode, no caso deste fundo, né? Então, a número 1 está certo. Número 2, utilizar cota de abertura também não, tem que ser cota de fechamento, né? Também não, essa está errada. Concentração acima de 50% em créditos privados. Opa, né? Desculpa, ele está pedindo que não é permitido. Então, a 1 não é permitido. A número 2 é permitido utilizar cota de abertura. Esse negócio de não na pergunta confunde a gente, né? Então, a número 2 é permitido sim utilizar cota de abertura. A número 3 não, porque eu não posso concentrar, porque concorda que quando eu concentro eu aumento o risco? Se é um fundo que tem baixo risco, eu não posso concentrar. 4, dispensar a assinatura do termo de adesão. Número 4. Não. Então, a resposta certa da 27, alternativa A, 1 e 3. Né? O termo de adesão não pode ser dispensado, preciso do termo de adesão assinado também. Né? Continuando, vamos limpar aqui, continuando. 28. Um cliente foi até a sua agência bancária para esclarecer dúvidas sobre uma nova aplicação em poupança. Seu gerente afirmou-lhe que, número 1, a remuneração é composta pela TR mais uma remuneração adicional de 0,5% ao mês, independente do valor da taxa Selic, a 28. Será que isso é verdade? Não, isso não é verdade. Por quê? Quando a taxa Selic está menos do que 8,5% ao ano, a poupança paga 70% da Selic mais a TR, tá bom? Então, tá errado. Ela depende sim. Então, é dependente, não é independente da taxa Selic. Então, a número 1 não é. Número 2, não há incidência de imposto de renda no rendimento da aplicação de pessoas físicas. Opa, isso é verdade.
Pessoa jurídica tem, pessoa física não tem imposto de renda. E a 3, a poupança possui fundo garantidor de crédito. Sim, claro, se o banco quebrar, até 250 mil você recebe de volta. Alternativa certa, a letra A, 2 e 3. Questão número 29. Vamos lá. Questão número 29. Para oferecer rentabilidade superior à taxa Selic, uma letra financeira do Tesouro deverá ser comprada ao par, com deságio, pelo valor de face ou com ágio, na verdade, né? Então vamos lá. Galera, primeiro lembrando aqui, ó, ao par significa que você está comprando pelo mesmo valor, né? Que todo título público tem um valor de R$1.000, o valor de face que você vai receber, né? E ele é negociado por um valor menor, né? Que seja com deságio, com desconto, ou maior. Se o valor negociado é maior, você está pagando mais caro, ou seja, você vai ter uma rentabilidade possivelmente menor do que se você comprar com deságio. Deságio significa desconto. Então, se você quer uma rentabilidade superior à taxa Selic, você tem que comprar com desconto, você tem que comprar com deságio. Então, a resposta certa da 29 é a letra B, de bola. Na 30, não são considerados ativos de valor mobiliário. Então, na 30, títulos públicos federais. Essa é a resposta certa. Títulos públicos não são valores mobiliários. Valores mobiliários são aqueles negociados na Bolsa ou no mercado de balcão, debênture, nota promissória e cotas de fundos de investimentos. Títulos públicos são negociados pelo Tesouro Direto, são emitidos pelo governo federal, não são considerados valores mobiliários, tá joia? 31. O que é tag-along, né? Tag-along é um assunto que cai na tua prova, que está presente no módulo 6, né? No módulo 6 e tem a ver com o mercado de ações, tá? Então, vamos lá, temos 4 alternativas, olha só, bastante texto para ler, então temos que ficar aqui bastante concentrados. A obrigatoriedade dos investidores minoritários aceitarem as decisões dos controladores quando da venda do controle da companhia. Pessoal, o tag-along, né, o tag-along, na verdade, ele é uma proteção para o acionista minoritário, quando a empresa vende ou faz uma fusão com outra companhia. Então, se eu tenho ações ordinárias, né, ações com direito a voto, o acionista minoritário, que são aqueles que têm a menor quantidade das ações, eles não podem simplesmente ser ignorados e sair perdendo na negociação. Então, o preço da ação deles, ele tem que receber, se forem compradas, o preço no mínimo de 80% do valor das negociadas para os majoritários, para os controladores. E aqui ele está dizendo justamente o contrário, né? Que ele tem que aceitar a decisão dos controladores. Não. Então, a letra A não é. A letra D. A extensão para todos os acionistas de no mínimo 80% das condições obtidas pelos controladores quanto à compra do controle da companhia. Bingo, essa é a certa. Então, 80% no mínimo os acionistas precisam receber do valor das cotas pagas para os controladores, dos valores pagos para as ações dos controladores. A letra C não é porque está dizendo que a extensão para os acionistas minoritários de no mínimo 80% das condições obtidas pelos controladores quanto à venda do controle da companhia. Não. Quanto à compra do controle, não quanto à venda. Né? Essa é a diferença, então está errado. Está comprando a companhia, não está vendendo. A obrigatoriedade dos investidores majoritários aceitarem as decisões dos minoritários também não. Ela é o inverso da letra A, que também não. Né? Se o minoritário não precisa aceitar, né? O majoritário também não. Na verdade, tem que haver um acordo aí entre as duas partes, né? Que às vezes o majoritário não pode, tem mais poder, então não pode se impor, vamos dizer assim, ao minoritário. Né? O fundo de renda fixa simples é aquele que concentra em seu PL no mínimo, questão 32, no mínimo, 95% em títulos da dívida da União, que são títulos públicos federais com baixo risco de mercado, ou de emissores que tenham classificação de crédito igual ou superior ao governo federal. Ou seja, como eu disse antes, essa é a letra alternativa certa. Como eu disse antes, na verdade, o fundo de renda fixa simples, ele é um fundo de baixo risco e, na sua maioria, é composto por títulos públicos federais. Então, por isso que é a letra A. A letra B, ele fala assim, renda fixa é aquele que concentra em seu patrimônio no mínimo 100%. Não, no mínimo 95%, né? Ele pode ter 100%, mas daí é maior que 95%, então não é essa alternativa aqui. No mínimo 80% em títulos públicos federais, não, é 95%, e aqui
no mínimo 80% em CDB, não, totalmente errado, não é essa a alternativa. A alternativa certa, 32, é a letra A. Muito bem, 33. Vamos à questão 33. Qual que é a alternativa correta? Um fundo de investimento está apresentando excelentes resultados em relação a outros fundos de outros administradores do mesmo segmento. Este sucesso obtido pelo fundo deve-se ao bom trabalho realizado por quem? Pelo auditor, pelo administrador, pelo gestor ou pelo custodiante? O que você acha? Gente, quem determina se o fundo vai ter êxito ou não é o gestor, porque ele que é o responsável pela compra e venda dos ativos dos fundos. É ele que vai, na verdade, ficar ligado na política de investimentos. Então, se o fundo está tendo êxito, na verdade, o gestor tem essa responsabilidade de fazer com que o trabalho seja bem feito, né? Aliás, se o gestor não faz um bom trabalho, ele pode até ser trocado, né? Pelos cotistas. Então, o gestor que tem a responsabilidade de fazer o fundo render, na verdade, né? E render bastante. Questão 34. Um investidor pretende realizar um investimento em um fundo de renda fixa que tem carteira composta por títulos com baixo risco de crédito e de mercado, e ele ainda não passou pelo processo do API, que é a análise do perfil do investidor, e não possui outros investimentos no mercado de capital. Nesse caso, o fundo que lhe será permitido aplicar, mesmo sem ter preenchido o questionário de API, qual deles que permite aí, receber investimentos sem ter o API? Só o renda fixa simples. Os outros têm que ter API. Então, esse aqui, por ser o mais simples, não precisa do API. Os demais, ele tem que ter o termo assinado. Então, grava isso aí também, né? Então, como ele não tem o API, a pergunta é sobre o fato dele não ter o API, tá? Então, a resposta certa é fundo de renda fixa simples. Todos os outros precisam desse questionário respondido. Muito bem, questão 35. O cálculo da marcação a mercado em um fundo de rendimento, em um fundo de investimento, determina exatamente o quê? O valor de aquisição dos títulos? Não, a gente já viu isso em uma outra questão. Não é o valor de aquisição, é o valor presente dos títulos da carteira, né? A letra B é a alternativa correta. É quanto que os títulos representam de valor hoje. A letra C, ele representa a rentabilidade? Não, não representa a rentabilidade. Ele mostra qual é o valor do preço da cota, o valor dos títulos, tá? É claro que a partir daí você pode calcular a rentabilidade, mas ele, por si só, a marcação a mercado não representa a rentabilidade. E também não representa o prazo dos títulos, né? O prazo é considerado aqui para fazer a marcação, mas não é esse o conceito de marcação a mercado. Questão 36. Ao ser liquidada uma operação prevista no regulamento de um fundo de investimento alavancado, né, é apurada uma perda que compromete todo o patrimônio do fundo, ocasionando ainda um prejuízo adicional. Esse prejuízo será coberto por quem? Pelas contrapartes, pelo gestor, pelo administrador ou pelos cotistas do fundo, né? Gente, pelos cotistas do fundo. O cotista vai ser chamado a fazer um aporte para cobrir essa diferença aí, porque fundo alavancado é um fundo que, né, objetiva aí ser bastante ativo, bastante agressivo para buscar rendimentos maiores, né? Porém, ele pode te levar a ter um prejuízo superior ao PL do fundo e aí o cotista vai ser chamado para fazer isso. Então, não é a contraparte, não é o gestor e não é o administrador. Resposta certa da 36. Letra D de dado. Agora vamos para a questão 37. O cotista de um fundo de renda fixa está incorrendo em um risco de crédito. Quando? O cotista de um fundo de renda fixa. Quando? 37. Em um risco de crédito equivalente ao risco dos títulos que compõem a carteira do fundo, praticamente zero, pois todo esse risco é absorvido pelo gestor e pelo administrador. Essa aqui não é certa, porque o risco não é absorvido, né? O risco nunca vai ser zero em nenhum investimento, né? Os de renda fixa têm menos risco que o de renda variável, isso a gente já falou, mas não é absorvido por ninguém. Quem absorve o risco é o investidor, é o cotista.
A letra C, equivale ao risco inerente em aplicações de títulos públicos federais? Não também, né? Tem muita diferença. Depende do fundo de renda fixa, ele tem muito mais riscos do que os títulos públicos, né? E a letra D, ele está dizendo que é inferior àquele incorrido em aplicações em CDB, pois os fundos de investimento contam com a garantia do FGC. Não, fundo de investimento não tem a garantia do FGC. Então, a 37 é a letra A, a resposta correta, porque o risco de crédito equivale ao risco dos títulos que compõem a carteira. Porque vocês sabem já que um fundo de investimento é, na verdade, um condomínio, né, composto por vários ativos que o gestor coloca dentro deste fundo e esses ativos se rentabilizando, rentabiliza a cota do fundo, né? Cada título possui um risco diferente que forma o risco de toda a carteira. Muito bem. Questão 38. Sabe-se que os fundos de ações, classificados como dividendos, normalmente compram ações que pagam bons dividendos, né? Dividendos que é a distribuição de lucros de uma empresa. Essas ações caracterizam-se por, né? O que você acha? Pertencer a setores em franco crescimento, pertencer a setores já consolidados sem grandes perspectivas de crescimento, apresentarem uma alta alavancagem financeira ou apresentarem baixa alavancagem financeira. Beleza. Se distribuição de dividendos é distribuição de lucros, quem que vocês acham que tem a possibilidade de ter mais lucros? Empresas que estão começando, empresas que estão small caps ou empresas que estão bastante alavancadas, ou aquelas empresas já consolidadas no mercado, as empresas que, na verdade, não precisam fazer grandes investimentos para crescer, porque elas já cresceram bastante, né? E elas já têm condições de dar mais lucros. Essa é a resposta correta. A letra B, são empresas já consolidadas no mercado. Por exemplo, empresas que fazem parte do índice Bovespa, como Petrobras e Vale, são empresas muito grandes, na verdade, já consolidadas, que já dão lucro, na verdade, né? Geralmente, empresas que estão em crescimento são boas opções para você potencializar o seu patrimônio, não ir em busca de dividendos. Então, essas são boas decisões para quem quer investir em ações. Decidir se você quer investir em ações dividendos ou em ações com potencial de crescimento, que são as small caps, por exemplo, né? Empresas, geralmente, essas empresas menores, elas também se alavancam mais, ou seja, elas se endividam mais porque elas precisam crescer. Se elas aplicar bem esse dinheiro, elas conseguem uma boa capitalização. E no futuro, elas acabam se tornando grandes blue chips, grandes empresas, né? Que acabam aí gerando bons lucros, como é o caso da Magazine Luiza, por exemplo, da própria VEG também, que estão tendo bons resultados aí nos seus balanços. Questão número 39. O investidor deseja aplicar em um fundo de investimento com elevado risco e volatilidade. Tá? Então, ele oscila bastante. A sequência de rentabilidade apresentada pelo fundo com estas características. Então, eu quero que você me responda aqui qual é o fundo que se adequa a essas características. Ele quer aplicar num fundo com elevado risco e volatilidade, né? Comparando aqui, qual que é o fundo que você acha que tem essa característica de elevado risco e volatilidade? Eu vou dar a dica para você. É aquele fundo que apresenta maior distância, né? Na CPA 20 e na CE a gente fala em desvio padrão, mas é a maior distância entre a menor e a maior rentabilidade. Então, olhando aqui para o 3, ó, esse aqui foi do menos 3,10, a letra C, né? Ele foi do menos 3,10 para mais 4,20, né? É o menor e o maior, ó, tá? Então, essa é a resposta certa. Esse é o fundo que vai apresentar mais volatilidade, porque um fundo que cai 3 e sobe 4, né? Pode ver que ele, em vários momentos ele fez isso, ele tem bastante risco, bastante volatilidade. Esse aqui, por exemplo, ó, tudo positivo, ele não caiu nenhuma vez e muito próximo. Esse aqui também muito próximo e todos positivos. Esse aqui também é um fundo que tem bastante oscilação. Ó, ele foi de menos 2,10 a mais 3,5. Mas por que não é a D? Porque ele tem uma oscilação, uma volatilidade menor que o C, beleza? Aqui eu estou fazendo uma análise entre a menor oscilação e a maior oscilação, que isso também determina a volatilidade. Normalmente, a gente faz isso através de um índice chamado desvio padrão.
Na tua prova de CPA 10 não cai desvio padrão, então a forma de análise é essa, né? É uma questão um pouco mais difícil, mas agora com a minha dica aí você mata na hora. Pega e analisa o menor e o maior e vê qual é a maior distância. Se te facilitar, pega e faz uma conta. Pega aqui, ó, menos 3,10, né? Menos 3,10 e aqui 4,20, mais 4,20 e vê qual é a distância, né? Então, como ele saiu do negativo para o positivo, eu tenho que somar aqui. Isso aqui vai dar 7,30. Então, vamos dizer assim que isso aqui foi o desvio, né? Ele teve um desvio de 7,30. Ele saiu de menos 3, foi para 4,20, ele subiu 7,30, né? O outro aqui, ele foi de menos 2,10 para 3,5 positivo. Então, você soma esses dois aqui, isso aqui vai dar 2, 3, 15, 5 e 15, né? Então, ele teve uma volatilidade grande, mas menor do que o primeiro, que foi 7,30, beleza? Então, você acabou de criar aqui um desvio, na verdade, um desvio padrão para analisar a resposta correta. Questão número 40. Uma pessoa investiu no mercado acionário num dado período e obteve a rentabilidade efetiva de 8%. Neste mesmo período, a inflação foi de 9%. A taxa real proporcionada pelo investimento depende do benchmark. Há necessidade de mais informações, negativa ou positiva? Galera, se a inflação for maior, a rentabilidade real vai ser negativa, né? A gente já falou sobre o cálculo da taxa real, sempre tem que ser dividido a taxa nominal pela inflação para achar a taxa real. Se a inflação for maior, eu vou ter taxa real negativa. Então, resposta da 40, muito simples, muito fácil, letra C, negativa. Questão número 41. Um investidor milionário procura uma instituição financeira para montar um portfólio de investimentos. O gerente que o atende imediatamente recomenda um investimento mais conservador, 100% em fundos DI, dado o quadro de instabilidade econômica no momento. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, azulzinho, colocar e arrastar aqui. Estamos vivendo um quadro de instabilidade, o gerente recomendou 100% em fundos DI que são mais conservadores, tá bom? Ele quer montar um portfólio de investimentos. Muito bem. Esse gerente está certo ou está errado? O que vocês acham? O gerente está certo ou está errado? Né? Letra A. Ele está errado. E por que ele está errado? Ou certo, por que ele está certo? Pois os fundos DI não são necessariamente a alternativa mais conservadora disponível. Então, essa não é a resposta certa. Ele possivelmente está errado, né? Mas não por este motivo, né? A resposta certa da número 41 é a letra C, né? Ele está errado, sim. Então, mas nós temos 3 aqui que está dizendo que ele está errado. Mas ele está errado, pois os fundos DI não são necessariamente a alternativa mais conservadora disponível. Os fundos DI são, sim, uma alternativa conservadora. A gente já falou que esses fundos DI e atrelados aí a títulos públicos são as alternativas mais conservadoras. Então, não é a letra A. Letra B. Está errado, pois investidores muito ricos são normalmente muito sofisticados para investir em DI. Não tem nada a ver com a riqueza, né? O tamanho do patrimônio envolve no API, sim, mas para tomar a decisão não quer dizer, nada impede que uma pessoa que tenha bastante dinheiro invista em fundos DI, ou seja, em fundos conservadores, até para fazer caixa, né? E até para deixar uma reserva de emergência. Então, não é por esse motivo. A letra C está errado, pois deveria antes entender quais as reais necessidades e perfil de aversão ao risco do investidor. Então, como ele não deixou claro aqui o que ele quer, né? Ele tá quem recomendou investimento mais conservador foi o gerente, ou seja, o gerente decidiu pelo cliente. Isso não se faz. Ele tem que primeiro fazer o API, entender as necessidades desse investidor e daí começar a apresentar para ele as possibilidades de investimento. Então, essa aqui é a questão certa, a alternativa certa. E a letra D não é porque está dizendo que ele está certo, pois fundos DI são realmente os mais adequados para momentos de instabilidade, né? Independente da necessidade e perfil. Não é verdade. Não é porque estamos vivendo um quadro de instabilidade que não precisa fazer o perfil. Não. A regra é sempre fazer primeiro o perfil do investidor
para ver, conversar com ele, ver horizonte, ver valores, ver patrimônio, para depois começar a montar carteira. Número 42, em caso de elevação da taxa flutuante de câmbio sem intervenção do Banco Central, é de se esperar que haja desvalorização da moeda local, aumento das reservas internacionais, valorização da moeda local ou diminuição das reservas internacionais. 42. Bem, gente, sempre que houver valorização e elevação da taxa de câmbio, significa que a nossa real vai desvalorizar. Então, a letra A é a certa, tá? Aqui está dizendo taxa flutuante é aquela que não ocorre a intervenção do Banco Central, né? Ela flutua de acordo com as regras de mercado de oferta e procura. Aumento das reservas internacionais, né? Não vai acontecer isso. Vai acontecer uma diminuição das reservas internacionais, não vai valorizar a moeda local, que eu já falei que vai acontecer o contrário, né? E uma diminuição das reservas internacionais, elevando-se a taxa flutuante. Eu disse antes que ia haver uma diminuição, mas, na verdade, não vai haver uma interferência nas reservas internacionais com a elevação da taxa flutuante de câmbio, porque as reservas internacionais são afetadas, na verdade, pela quantidade de moeda que entra no país ou sai do país, oriundas principalmente das transações que o país faz, que o Brasil faz com outros países, tá certo? Questão número 43, nós temos aqui, quando aumenta subitamente o fluxo financeiro do exterior para o Brasil, o que acontece? Esperamos que a PETAX não se altere? Esperamos que a PETAX suba? Nada se pode afirmar com respeito à PETAX ou esperamos que a PETAX caia? Bem, quando acontece o aumento de entrada de dinheiro, a gente estava falando antes, provavelmente aumentam as reservas, né, internacionais e provavelmente a PETAX caia. Por quê? Porque nós temos mais dólares entrando, ou euro entrando no país, nós teremos mais oferta de moeda estrangeira. Quando nós temos mais oferta que procura, a tendência é o preço cair. Então, a tendência é a PETAX diminuir. Resposta certa, letra D de dado. Questão número 44. As operações de mercado aberto, open market, são o mais ágil instrumento da política monetária que dispõe o Banco Central. Isso é verdade. Basicamente, essas operações são fundamentadas por meio de compras e vendas de títulos da dívida pública feita pelo Banco Central. Quando o Banco Central do Brasil compra esses títulos no mercado, ele pretende o que com isso? Então, lembre-se de novo da política monetária. Injetar dinheiro na economia. Quando o governo está comprando, ele está injetando dinheiro na economia, ou seja, aumentando a liquidez. Quando ele está vendendo títulos, ele está, na verdade, tirando dinheiro da economia e ele faz isso para que as pessoas não consumam tanto, ou seja, porque a inflação deve estar subindo e aí ele tenta controlar. Então, quando o Banco Central compra esses títulos, ele está injetando dinheiro na economia, ele está aumentando a liquidez. Qual que é a resposta certa, então? Vamos lá, letra A. O aumento do volume das reservas bancárias, aumento da liquidez e redução das taxas de juros. É isso aí, né? É a letra A, ele vai aumentar a liquidez. Letra B, expansão no volume dos meios de pagamento, redução da liquidez, né? Isso aqui tá certo, mas redução da liquidez, não. A retração do volume dos meios de pagamentos, não, né? E redução da liquidez, não. A redução no volume das reservas bancárias e o aumento da liquidez e redução na taxa de juros. Não vai reduzir a taxa de juros. Geralmente, quando o governo faz essa atitude de compra, ele tá promovendo uma política expansiva. E muitas vezes isso acaba gerando um pequeno aumento na inflação, e aí para controlar a inflação, o governo também aumenta a taxa de juros, tá certo? Então são todas políticas, mecanismos que o governo utiliza para controlar aí a economia e os meios de pagamento circulantes. 45. Empresas ou pessoas que não estão sujeitas ao KYC. Letra A, são as que fazem operações de câmbio. Letra B, analisam e divulgam o risco de crédito das empresas. Letra C, fazem gestão de recursos de terceiros. Ou letra D, transacionam objetos de arte, né? Então, a resposta certa é a letra B. Por quê? As empresas que estão sujeitas, que fazem operações de campo, sim, que fazem gestão de terceiros, sim, como fundos, por exemplo, e que transacionam objetos de obra de arte, sim. Então, essas fazem. As empresas que analisam e divulgam o risco de crédito, na verdade, não tem essa obrigatoriedade. 46. Analise as seguintes situações.
Uma pessoa, através de procuração, abre 4 contas correntes com CPF diferente e deposita 8.000 em cada uma delas. Certo? Vamos analisar aqui várias situações. 6 pessoas de sobrenome diferente utilizam o mesmo endereço para correspondência. E terceiro, um cliente se recusa a atualizar seus dados cadastrais e em seguida solicita o encerramento da conta. As operações que são suspeitas de lavagem de dinheiro são 1, 2, apenas 1 e 2, apenas a 1, apenas a 1 e a 3, ou as 3 são suspeitas de lavagem de dinheiro. Tá? O que você acha? Bem, eu vou te dar essa resposta. É uma questão muito boa de análise aqui, mas a questão é a seguinte, ó. Uma pessoa com procuração, né? Procuração é um negócio assim que é feito em casos de extrema necessidade. Abriu 4 contas correntes com CPF diferente e deposita 8.000 em cada uma. É uma atitude suspeita. Então, a número 1 é suspeita. 6 pessoas de sobrenome diferente utilizam o mesmo endereço, né? Tudo bem, pode até acontecer, mas é uma atitude que deve ser verificada, é suspeita. E a terceira, um cliente se recusa a atualizar seus dados cadastrais e solicita encerramento da conta. Perfeitamente normal, isso pode acontecer, né? Eu já passei por situações dessas quando eu trabalhava era gerente de banco, que o cliente não queria saber de atualizar os dados. Então, essa aqui não é suspeita. Então, as suspeitas é só a 1 e a 2. Beleza? Muito bem. Vamos para a questão 47. O COAF, né? Que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né? Que é uma unidade de inteligência financeira. Então, aqui nós temos 4 situações e nós vamos ver qual que está correta. Primeira, foi criado com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber e examinar as ocorrências suspeitas do crime de lavagem de dinheiro. Essa está certa, beleza? Muito bem. Essa aqui é para isso que ele foi criado, né? Aplicar penas, inclusive, penas administrativas para as instituições. Número 2, deve coordenar e propor mecanismos de cooperação e troca de informações para agilizar as ações de combate ao crime de lavagem de dinheiro. Claro, com certeza. Faz de tudo para evitar o crime de lavagem de dinheiro, né? Número 3, será integrado por representantes das instituições financeiras de reputação ilibada e reconhecida a competência. Não. O COAF, na verdade, é nomeado, é composto por pessoas que integram o governo, na verdade, que é um órgão governamental, né? E o número 4, pode requerer aos órgãos da administração pública as informações cadastrais, bancárias e financeiras dos envolvidos em atividades suspeitas, com certeza sim. Resposta certa, 1, 2 e 4, alternativa D. Muito bem, vamos indo em direção ao final, então, questão número 48, agora nós vamos falar sobre o sistema de pagamentos brasileiro, né? Se você não lembra o que é isso, dá uma olhadinha lá no módulo 1, né? SPB. Às vezes aparece só a sigla aqui, a gente não lembra o que é, tá? É um sistema de transferências que cuida da questão da compensação, TED, essas coisas assim, no mercado financeiro. Mas vamos ver aqui. Letra A. O sistema de pagamento, ele quer saber o conceito do SPB. A transferência de recursos próprios da instituição financeira feita através da Câmara Interbancária de Pagamentos com o objetivo de reduzir o risco sistêmico. O objetivo do SPB é exatamente esse, reduzir o risco sistêmico. Mas essa alternativa aqui está errada, por quê? Porque o objetivo não é fazer transferência de recursos próprios da instituição financeira, só de recursos próprios, né? O objetivo é fazer transferências para outras instituições, né? Letra B. O sistema de transferência de reserva, o STR, da qual faz parte o SPB, no mercado financeiro, entre bancos do mesmo conglomerado com a liquidação dos pagamentos em tempo real feitos para reduzir o risco sistêmico. Está tudo muito certo, está tudo muito legal, mas não são bancos do mesmo conglomerado. É entre bancos, na verdade, as transações, né? Não é só do mesmo conglomerado. Já pensou? Transferir só do mesmo banco? Então, não funciona. Então, não é também a letra B. Transferência de fundos entre bancos do mesmo conglomerado. De novo, está errado também, né?
com o objetivo de reduzir. Então, também não é. Então, a alternativa certa é a letra D. Transferência de fundos interbancários, ou seja, de um banco para outro, próprios ou de terceiros, em tempo real, com o objetivo de reduzir o risco sistêmico. A resposta certa é a letra D de dado. É uma questão bem difícil, bem elaborada, cheia de nuances aqui que pode cair na tua prova. Questão número 49, a função dos bancos comerciais. De novo, módulo 1, né? Banco comercial é um banco que recebe depósitos à vista, né? Então, vamos lá. Proporcionar suprimento de recursos para financiar somente a curto prazo o comércio, a indústria, as empresas e as pessoas físicas, a 49. Não, não é esse o objetivo. Letra B, proporcionar o suprimento de recursos para financiar a curto e a médio prazo a indústria, o comércio, as empresas e as pessoas físicas. Qual é a diferença entre A e a B? Está aqui, ó, curto e médio prazo. Né? Aqui está falando só a curto prazo. Então, a letra A não é por causa do curto prazo e a letra B é a resposta certa, que é o que o banco comercial faz. Vamos ver por que não é a C e a D. A C, proporcionar suprimento a longo prazo. Não, isso aqui é a função dos bancos de investimento, dos bancos múltiplos, né? E o último, proporcionar o suprimento de recursos para financiar exclusivamente pessoas físicas. É bobagem, não tem nada a ver, porque o banco comercial também faz negócios com pessoas jurídicas, com empresas. E a última questão deste nosso simulado 3 é sobre agente fiduciário dos debenturistas, né? Que é o agente, que pode ser uma corretora ou um banco múltiplo, né? Que, na verdade, serve como um protetor aqui dos debenturistas, que são as pessoas que investem em debêntures das empresas. O que esse agente fiduciário faz? Fidúcia quer dizer confiança. Então, letra A, pode requerer a falência da companhia emissora no caso de inadimplência e existência de garantias reais. Essa é a resposta certa, é isso que o agente fiduciário vai fazer. Se a empresa entrar em dificuldades, o agente fiduciário entra em ação, como se fosse uma espécie de advogado, vai proteger o debenturista, pedindo a falência daquela empresa, né, para que os direitos deles sejam garantidos. Em especial, quando a debênture tem garantia real, que nem todas têm, ele executa essas garantias para que possam ser transferidas para os debenturistas ou vendidas e o dinheiro transferido para os debenturistas. Por que não é a B? A B está dizendo assim, que com relação a agente fiduciário, está impedido de efetuar despesas para proteger direito e interesse dos debenturistas, sem prévia autorização, mesmo em caso de inadimplência, né? Na verdade, não. Na verdade, o agente fiduciário, para ele agir em nome dos debenturistas, ele tem esse poder, né, de fazer despesas para poder proteger os interesses deles. Letra C. Tem poderes para modificar as cláusulas e condições da emissão do título. O agente fiduciário não tem esses poderes, tá certo? Ele não pode mudar as cláusulas. Se o vencimento é para 3 anos, é para 3 anos. Então, ficam pactuadas as regras que foram definidas na compra, tá bom? Ele não pode mudar isso. E, por fim, não pode ser uma instituição financeira. Isso não é verdade, eu já até disse isso, né? Que o agente fiduciário pode ser uma instituição financeira, sim, um banco múltiplo, uma corretora. Muito bem, chegamos ao final da nossa correção do simulado 3, né? O simulado 3, que nos leva aqui... Deixa eu limpar aqui os risquinhos. Então, o simulado 3, ele nos trouxe 50 questões, né? No primeiro vídeo eu resolvi até a questão 25 e agora eu resolvi da 25 até a 50. Eu espero que você tenha gostado dessas análises. Lembre-se que é muito importante nos seus estudos que você se dedique aos estudos, disponibilizando um tempo para você ficar estudando, de preferência todos os dias, de forma num lugar isolado, que ninguém te atrapalhe, tá certo? Para que você possa absorver cada vez mais. E também não esqueça de envolver tua família nesses estudos, em especial se você for casado e tem filhos. E comemore com os familiares e amigos a sua conquista, não deixe de comemorar com eles. Por exemplo, se você terminou de estudar o módulo 1, fez o simulado geral do módulo 1 e acertou mais de 70%. Isso é um motivo para comemorações. Então, bora comemorar com a família. Pega teu filho, vai tomar um sorvete, né? Saia com a sua esposa, saia com o seu marido, vai fazer coisas que você gosta. Se dê esse tempo.
Se você está cansado, também pare, dê um tempo. Você não precisa ficar estudando se você está cansado. Lembre-se, você não vai parar a tua vida para estudar para CPA. Então, você tem que continuar trabalhando, cuidando da família e fazendo o que você gosta. Espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço do professor Cláudio.